Olá pessoal, voltamos, aqui é o professor Nilmar. Então vamos começar nosso curso de estruturas algébricas. Vocês já viram na aula passada, nós apresentamos a disciplina e vamos começar. Inicialmente vamos fazer uma revisão de alguns conceitos que nós vamos utilizar constantemente em algumas definições aqui de estruturas algébricas e que às vezes a gente pode ter passado despercebido. Então vamos relembrar esses conceitos. Olha só, o que é um produto cartesiano? Então, por definição, dados dois conjuntos E e F não vazios, chama-se produto cartesiano de E por F o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, com x pertencente ao primeiro conjunto, o E, e o y pertencendo a F. Então, isso aí é um conceito básico lá de produto cartesiano. Como é que a gente costuma indicar o produto cartesiano? A gente indica E vezes F. E como é que é a leitura? E cartesiano F. Então, em símbolos matemáticos, a gente tem E cartesiano F. O que é que isso significa? Que é o par ordenado x, y, tal que x pertence a E e y pertence a F. Por exemplo, se eu tenho o conjunto E 0, 1 e 2 e o conjunto F 4 e 5. Então, quem é E cartesiano F? E cartesiano F vai ser os pares ordenados. O 0 com 4, o 0 com 5, o 1 com 4, o 1 com 5, o 2 com 4 e o 2 com 5. Então, esse seria o E cartesiano F. Então, só relembrando esse conceito rapidamente. O que é uma relação binária? A gente chama de relação binária de E em F, todo conjunto E de E em F. Todo subconjunto de E em F. Então, qualquer subconjunto que você retirar daquele conjunto que formou todos os pares ordenados, a gente tem uma relação binária. Então, a relação binária está contida dentro do produto cartesiano. Então, do exemplo anterior, por exemplo, se eu pegasse um subconjunto dos pares ordenados iniciados por 0, então a gente teria 0 e 4 e 0 e 5. Então, esse subconjunto ele é uma relação binária com o produto cartesiano. Então, relação binária é só isso. É qualquer subconjunto que a gente extrai de dentro de um produto cartesiano. Então, o que é uma lei de composição interna? Ou uma operação? Principalmente, vamos lembrar desse termo. Operação, a gente vai utilizar demais. Se eu tenho um conjunto não vazio, então toda aplicação de E cartesiano E em E, então qualquer aplicação do produto cartesiano dele próprio com ele próprio aplicada a ele, recebe o número de operação, ok? Ou lei de composição interna. Então, as propriedades. A gente se lembra lá dos conceitos que a gente estudou. Então, por exemplo, o que é uma propriedade associativa? Então, vamos relembrar qual é o conceito de propriedade associativa. Quando você tem, eu vou atribuir aqui asterisco como uma operação, ok? Pode ser adição, pode ser subtração, multiplicação. Então, mas aqui no caso eu vou generalizar com asterisco. Esse asterisco é qualquer operação. Então, quando a gente tem uma operação que goza de associatividade, acontece isso aqui. Você tem um elemento x operado com y operado com z, ele vai dar a mesma coisa de que o x operado com y e o resultado operado com z. Então, quando é associativo, você tem esse tipo de estrutura. Então, lembrando que esse asterisco aí é uma operação qualquer. Então, e lembrando que esse x, esse y e esse z tem que pertencer ao conjunto inicial nosso lá. O E, qualquer que seja. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele goza da propriedade associativa, tanto na operação de adição como na multiplicação. Então, se tu pega 1 mais 2 mais 3, é a mesma coisa, aliás, 1 mais 2 mais 3 é a mesma coisa de 1 mais 2 mais 3. Então, é a mesma coisa. Então, o que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa
novamente, vamos definir esse asterisco como uma operação para representar todas as operações. Então, quando eu gozo da propriedade comutativa, quer dizer que o seguinte: se eu tiver um elemento x operando com o elemento y, ele tem que dar o mesmo resultado quando eu pegar o y operando com o x. Ou seja, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Então, quer dizer que a adição dentro dos naturais, ela goza da propriedade comutativa, né? Dentro dos inteiros, né? Ou dentro dos racionais. Então, todas essas operações, esses conjuntos, eles gozam da propriedade associativa quando goza da propriedade comutativa. Né? Então, a divisão, por exemplo, ela não é comutativa dentro dos reais. Note que 10 dividido por 5 é 2. Mas se eu pegar 5 dividido por 10, dá 0,5. Então, é fácil você perceber que ela não é comutativa, a divisão. O que é um elemento neutro? A gente vê muito, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que na adição o elemento neutro é o zero, né? Então, eu vou representar como esse ezinho minúsculo, até por linguagem convencional, como o elemento que é neutro. Então, se existe E pertencente ao conjunto E, tal que ocorre isso aqui, esse elemento operado com um elemento x é igual a x operado com o elemento neutro, que mantém o valor de x. Então, o elemento neutro é um elemento que, ao ser operado com qualquer outro elemento, ele não acontece mudança, e permanece o valor. Tá? Por exemplo, 0 mais 2 é a mesma coisa de 2 mais 0, que é o 2. Então, quando você pega o 0 na adição, você opera com qualquer elemento, mantém o elemento. Por exemplo, 0 mais 3 é 3. 0 mais 5 é 5. Então, o 0 é o elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é 4. E se você pegar o inverso mesmo, 3 vezes 1, 2 vezes 1, então não ocorre mudança. Então, o elemento neutro na multiplicação é o 1. Ok? Então, o que é um elemento simetrizável? Tem? O elemento simétrico. Tem? Então, olha só. Se eu tenho uma operação qualquer, um asterisco, uma operação que está definida dentro do conjunto E, que tem um elemento neutro, que a gente sabe que essa operação possui um elemento neutro. Dizemos que um x pertencente a E é um elemento simetrizável se para essa operação existir um elemento x' também pertencente a E que obedece a essa seguinte condição: esse x' operado com um elemento x, ele tem que dar o elemento neutro. Por exemplo, vamos pegar aqui a adição. Você pega a adição. Você tem o elemento 3. Ele é um elemento simetrizável, pois na adição existe o elemento menos 3, que adicionado com 3 é igual a 0. Né? Então, é um elemento simetrizável do 3. O 3 e o menos 3, eles são simétricos. E quando eles são operados um com o outro, ele dá o elemento neutro da adição. Então, quando isso acontecer, a gente tem o elemento simétrico. Tá? Então, por exemplo, na multiplicação, 3 multiplicado por 1/3 é 1. Então, se eu tenho o 3 e 1/3, então, e eles, quando são multiplicados, resultam no elemento neutro, significa o quê? Que esses elementos, eles são simétricos um ao outro. Tem? Propriedade distributiva. Essa daqui é um pouco mais complexa, talvez pouca gente lembre. Tem? Então, primeiro, a distributiva, ela não trabalha só com uma operação, ela trabalha com duas operações. Né? Então, vamos considerar que eu tenho a operação asterisco e a operação delta dentro do conjunto E. Dizemos que delta é distributiva à esquerda
de asterisco quando acontece o seguinte. Observe que o delta está antes do corpo. Então, x operação delta com y operação z é igual a x operação delta operação asterisco x operação delta com z. Então, observe que o delta está à esquerda. Quando isso aí é a distributiva à esquerda. Aí você tem a distributiva à direita. O delta vai ficar agora do lado direito. Ó. Y operação asterisco com z operado com operação delta em x é igual a y delta x operado com z delta y. Tem? Z delta x. Né? Então, observem que quando eu tenho a operação à direita e a operação à esquerda iguais, eu digo que essas duas operações gozam dentro daquele conjunto da operação distributiva. Tem? Então, quando delta é distributiva à esquerda e à direita de A, dizemos simplesmente que delta é distributiva, referente à operação asterisco. Então, por exemplo, na adição e na multiplicação, 2 multiplicado por 3 mais 1 é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 1. Ok? Então, é uma operação distributiva. Tem? Então, pessoal, nessa aula a gente só fez uma revisão dessas operações. Eu espero que vocês tenham pegado as manhas aqui, tem? E nas próximas aulas nós já vamos começar a trabalhar um pouco com os materiais, ok? Agradeço, até a próxima.